Ela era a filha do conde que a sociedade rejeitava por causa do corpo, até ser entregue como castigo a um fazendeiro simples. O que ninguém esperava é que ele enxergaria nela o que ninguém mais via. Isabela nunca imaginou que aquela manhã mudaria sua vida para sempre. Estava no quarto dela, olhando pela janela da mansão Montclair, quando ouviu os gritos do pai ecoando pelos corredores de mármore. O conde Reginaldo estava furioso, mais furioso que ela já tinha visto na vida. "Isabela, desce aqui agora mesmo!" A voz dele cortava o silêncio da casa como uma lâmina afiada. Ela desceu as escadas devagar, o coração batendo descompassado. No salão principal, encontrou o pai andando de um lado para outro, com aquela cara de quem tinha tomado uma decisão que não admitiria discussão. As mãos dele tremiam de raiva e os olhos queimavam com uma fúria que ela conhecia bem. "Senta aí", ele ordenou, apontando para a poltrona de veludo que ela sempre odiou. A poltrona onde recebia todas as broncas da vida. Isabela obedeceu em silêncio, as mãos suando frio. Sabia que tinha feito alguma coisa errada, mas não conseguia lembrar o quê. Nos últimos tempos, parecia que tudo o que fazia irritava o pai. "Você sabe por que estou assim?" o conde perguntou, parando na frente dela com os braços cruzados. "Não sei, papai." "Não sabe?" Ele soltou uma risada amarga. "Helena Rosenberg cancelou o casamento ontem à noite. Disse que o filho dela não quer se casar com você." O mundo de Isabela desabou. Helena era mãe de Marcos, o rapaz com quem ela estava prometida há meses. Um casamento arranjado, como todos na família aristocrática, mas que ela tinha aceitado porque queria agradar o pai. Ele disse por quê?" Ela perguntou com a voz tremendo. O conde riu novamente, mas não tinha nada de alegre naquela risada. "Por quê? Olha no espelho, Isabela. Você realmente acha que um homem como Marcos ia querer se casar com alguém como você?" As palavras dele foram como socos no estômago. Isabela baixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Sempre soube que não era como as outras moças da sociedade. Sempre soube que sua aparência era motivo de sussurros e olhares de pena nas festas da alta sociedade. "Mas papai, eu posso mudar, posso tentar." "Tentar?" O conde explodiu. "Isabela, você tem idade suficiente para estar casada há anos. E em vez disso, está aqui, envergonhando nossa família, afastando todos os pretendentes que aparecem." Isabela começou a chorar baixinho. Tentou se controlar, mas as lágrimas vinham com força. "Eu sinto muito, papai. Eu não queria." "Não queria? Você acha que não querer resolve alguma coisa?" Ele se aproximou dela, a voz cada vez mais alta. "Sabe quantos homens já recusaram se casar com você? Sabe o quanto nossa família já foi ridicularizada por sua causa? Por favor, papai. Chega." Ele bateu o punho na mesa de centro, fazendo os enfeites de cristal tremerem. "Cansei de tentar. Cansei de ouvir desculpas. Cansei de ver nossa linhagem sendo destruída por causa da sua falta de cuidado com você mesma." Isabela olhou para ele através das lágrimas. Viu naquele momento que o pai não sentia pena dela. Sentia vergonha. Vergonha de ter uma filha que não conseguia arranjar um marido na sociedade deles. "Então o que vai acontecer comigo?" ela perguntou, quase sussurrando. O conde sorriu. Um sorriso cruel que ela nunca tinha visto antes. "Você vai aprender o que é trabalhar. Vai aprender o que é viver sem os luxos que sempre teve. Vai para a fazenda do Diego Herrera." "Fazenda? Mas papai, eu não entendo." "Não precisa entender. Precisa obedecer." Ele voltou a andar pela sala. "Diego Herrera é um fazendeiro que deve dinheiro para nossa família. Muito dinheiro. Ofereci um acordo para ele. Em vez de pagar a dívida, ele fica com você." Isabela ficou de pé de um pulo, o choque tomando conta dela completamente. "Como assim fica comigo?" "Como esposa, Isabela. Você vai se casar com ele. Mas eu nem conheço esse homem. E daí? Você acha que tem escolha?" O conde parou na frente dela novamente. "Marcos não quis você. Diziam que você não tinha valor para eles. Então vai casar com alguém que precisa de você para quitar uma dívida." As palavras dele ecoaram na cabeça de Isabela como martelos. Ela estava sendo entregue como pagamento de dívida, como se fosse um objeto,
uma propriedade que o pai podia negociar quando quisesse. Papai, por favor, não faz isso comigo, ela implorou, segurando o braço dele. Eu prometo que vou mudar. Prometo que vou conseguir um marido adequado. Ele se soltou dela com brusquidão. Tarde demais. A decisão já está tomada. Diego Herrera vem buscar você amanhã. Amanhã? Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Tão rápido assim. Quanto mais rápido, melhor. Pelo menos assim nossa família para de ser motivo de piada na sociedade. Isabela caiu de volta na poltrona, o choque tomando conta de tudo. Em algumas horas, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Ia ser entregue a um estranho, como se fosse mercadoria. Um homem que ela nunca tinha visto, que vivia numa fazenda, longe de tudo que ela conhecia. E se eu me recusar? Ela perguntou, tentando encontrar alguma saída. Vai se recusar como? Você não tem dinheiro próprio, não tem para onde ir, não tem ninguém que queira receber você. O conde se dirigiu à porta do salão. A única escolha que você tem é entre ir por bem ou ser levada à força. Isabela ficou ali, sozinha no salão, ouvindo os passos do pai se afastarem pelo corredor. O silêncio da casa parecia gritar nos ouvidos dela. Tudo tinha acabado. Sua vida na mansão, seus sonhos de casamento por amor, sua esperança de ser aceita pela sociedade. Subiu para o quarto devagar, cada degrau pesando como chumbo. Sentou na cama e olhou ao redor. Os vestidos caros no guarda-roupa, as joias na penteadeira, os livros na estante, tudo aquilo ia ficar para trás. Ia para um lugar desconhecido, com um homem desconhecido, que só aceitou se casar com ela por causa de uma dívida. A noite foi a mais longa da vida dela. Isabela ficou acordada, olhando o teto, pensando em como tudo tinha dado errado. Lembrou de todas as vezes que tentou se encaixar na sociedade, todas as dietas que começou e não conseguiu manter, todos os olhares de desprezo que fingiu não ver. Talvez o pai tivesse razão. Talvez ela realmente fosse uma decepção. Talvez fosse melhor mesmo sair de perto, parar de envergonhar a família. Quando o sol nasceu, Isabela já tinha empacotado algumas roupas numa mala pequena. Não levaria muita coisa. O pai tinha deixado claro que sua nova vida seria diferente, simples, sem luxos. Diego Herrera chegou no meio da manhã. Isabela viu ele descendo de uma caminhonete velha, vestido com roupa simples de trabalho. Era alto, forte, com jeito de quem passou a vida trabalhando na terra. Cabelos escuros, olhos sérios, mãos grandes e calejadas. Quando ele entrou no salão para falar com o conde, Isabela desceu para conhecer o homem que seria seu marido. O pai fez as apresentações de forma fria, como se estivesse vendendo um animal. Diego, esta é minha filha Isabela. Isabela, este é Diego Herrera, seu futuro marido. Diego olhou para ela e assentiu educadamente. Senhorita Isabela. Ela não conseguiu responder. Estava envergonhada demais, com medo demais, confusa demais. Apenas baixou a cabeça e murmurou um olá, quase inaudível. As condições foram acertadas, o conde continuou. O casamento acontece assim que chegarem à fazenda. O padre Miguel já foi avisado. Isabela arregalou os olhos. Nem tempo para se preparar ia ter. Seria casada no mesmo dia que chegasse na fazenda. Entendido, Diego respondeu simplesmente. Podemos ir? O conde acenou para um empregado trazer a mala de Isabela. Pode levar. E Diego, lembra do que conversamos. Ela nunca trabalhou na vida. Vai precisar ensinar tudo. Vou ensinar, Diego garantiu. Isabela seguiu ele até a caminhonete em silêncio. O pai nem se despediu direito. Apenas acenou da janela quando o veículo saiu pelo portão da mansão. Durante a viagem até a fazenda, nenhum dos dois falou muito. Isabela olhava pela janela, vendo a paisagem mudar. As casas luxuosas dando lugar a sítios pequenos, depois a fazendas maiores, depois a um lugar que parecia o fim do mundo. Sua família mora na fazenda? Ela perguntou em algum momento, tentando quebrar o silêncio. Minha mãe mora, Diego respondeu sem tirar os olhos da estrada. Meu pai faleceu há alguns anos. Sinto muito. Obrigado. Mais silêncio. Isabela não sabia o que falar, não sabia como se comportar. Estava indo para um lugar completamente desconhecido, com um homem que mal conhecia,
para começar uma vida que nunca tinha imaginado. Quando chegaram na fazenda, Isabela viu uma casa simples, cercada por plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Tudo muito diferente da mansão onde cresceu. Muito mais simples, mais rústico, mais real. Diego parou a caminhonete e olhou para ela. Chegamos. Isabela desceu devagar, carregando a mala pequena. Olhou ao redor, tentando processar que aquele lugar seria sua nova casa, sua nova vida. Uma senhora de idade saiu da casa, limpando as mãos num avental. Devia ser Helena, a mãe de Diego. Ela olhou Isabela de cima a baixo, mas não com crueldade, com curiosidade. Então esta é Isabela, Helena disse, se aproximando. Seja bem-vinda à nossa casa. Isabela tentou sorrir, mas não conseguiu. Estava nervosa demais, assustada demais. Obrigada. Diego me contou sobre o acordo com seu pai. Helena continuou. Espero que seja feliz aqui. Feliz. Isabela quase riu. Como podia ser feliz sendo entregue como pagamento de dívida? Como podia ser feliz longe de tudo o que conhecia? Casada com um estranho. Mãe, vou mostrar o quarto para Isabela, Diego disse. O padre chega daqui a algumas horas. Algumas horas. Isabela sentiu o estômago revirar. Em algumas horas seria uma mulher casada, com um homem que nem sabia se gostava dela ou se apenas estava cumprindo um acordo financeiro. Diego mostrou o quarto onde ela ficaria. Simples, limpo, mas nada parecido com o luxo que estava acostumada. Uma cama, um guarda-roupa pequeno, uma janela que dava para as plantações. Pode descansar um pouco antes da cerimônia, ele disse, deixando ela sozinha. Isabela sentou na cama e olhou pela janela. Via os trabalhadores da fazenda cuidando dos cultivos. Via o céu imenso sem prédios atrapalhando a vista. Tudo tão diferente da vida na cidade. Quando o padre chegou, já estava escurecendo. A cerimônia foi rápida, simples, na sala da casa. Apenas Isabela, Diego, Helena e o padre Miguel. Nada de festa, nada de convidados, nada de vestido especial. Quando o padre disse, "Vocês estão casados", Isabela sentiu que estava vivendo um sonho estranho, ou um pesadelo. Diego beijou seu rosto rapidamente, cumprindo o protocolo, mas sem carinho. Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes que Diego preparou para ela, Isabela chorou baixinho no travesseiro. Sua vida tinha mudado completamente. Não sabia se algum dia conseguiria se acostumar com aquele lugar, com aquela situação. Mas uma coisa ela sabia, não tinha mais volta. Era Isabela Herrera agora, e precisava encontrar uma forma de sobreviver naquela nova realidade. Isabela acordou com o som de galos cantando. Um som que nunca tinha ouvido na mansão da família, onde acordava com música clássica tocando baixinho no sistema de som do quarto. Olhou pela janela e viu que o sol mal estava nascendo, mas Diego já trabalhava no campo, cuidando dos animais. Desceu para a cozinha e encontrou Helena preparando o café da manhã. A senhora sorriu quando a viu, mas Isabela percebeu que era um sorriso educado, não caloroso. "Bom dia, querida. Dormiu bem?" "Mais ou menos", Isabela respondeu honestamente. Tinha passado a madrugada acordada, pensando em tudo o que aconteceu. Helena colocou um prato na mesa. Ovos fritos, linguiça caseira, pão quentinho, queijo fresco. Comida simples, mas que cheirava muito bem. Isabela comeu devagar, ainda tentando processar que aquela era sua nova realidade. "Diego disse que você nunca trabalhou na vida", Helena comentou, sentando do outro lado da mesa. "Aqui na fazenda, todo mundo ajuda com alguma coisa." Isabela engoliu em seco. Eu não sei fazer muita coisa." "Vai aprender. A vida aqui é diferente da cidade." Quando Diego voltou do campo para tomar café, Isabela tentou sorrir para ele, mas ele apenas acenou e se concentrou na comida. Não falou nada sobre a noite de núpcias, não perguntou como ela tinha dormido, não demonstrou interesse nenhum. "Hoje vou mostrar a fazenda para Isabela", Helena disse para o filho. "Ela precisa conhecer como funciona tudo." Diego assentiu sem levantar os olhos do prato. "Boa ideia." Isabela percebeu que ele estava tratando ela como uma visita inconveniente, não como esposa. Sentiu o peito apertar, mas não disse nada. Depois do café, Helena levou Isabela para conhecer as instalações. Mostrou o galinheiro, a horta,
o curral, os campos de plantação. Tudo era maior e mais complexo do que Isabela imaginava. Você pode começar ajudando na horta, Helena sugeriu. É mais fácil. Isabela olhou para as plantas, sem fazer ideia de como cuidar delas. Na mansão, jardineiros profissionais cuidavam de tudo. Ela nunca tinha nem regado uma flor. Como eu faço? Perguntou genuinamente perdida. Helena mostrou como arrancar as ervas daninhas, como regar sem encharcar, como colher os legumes maduros. Isabela tentou imitar, mas suas unhas se sujaram na primeira tentativa e ela fez uma cara de nojo involuntária. Precisa se acostumar, Helena disse, observando a reação dela. Aqui a gente trabalha com as mãos mesmo. Isabela continuou tentando, mas tudo dava errado. Arrancou plantas boas achando que eram pragas, regou demais algumas mudas, derrubou um cesto cheio de tomates. Helena suspirava cada vez que algo dava errado, ficando visivelmente impaciente. Deixa eu terminar aqui, Helena disse finalmente. Você pode ir ajudar na cozinha. Mas na cozinha foi pior ainda. Isabela nunca tinha cozinhado na vida. Não sabia nem como acender o fogão a gás. Quando tentou descascar batatas, cortou tudo torto e desperdiçou metade. Quando tentou fazer arroz, grudou tudo no fundo da panela. Helena estava ficando visivelmente irritada. Isabela, você realmente nunca fez nada na vida? Na mansão tinha empregados para tudo. Isabela explicou, envergonhada. Eu não precisava. Precisava sim. Toda mulher precisa saber cuidar da casa. As palavras de Helena doeram. Isabela percebeu que estava sendo julgada não apenas pela aparência, mas também pela falta de habilidades básicas. No almoço, Diego voltou do campo suado e cansado. Helena serviu a comida que ela mesma teve que refazer depois dos desastres de Isabela. Como foi amanhã? Diego perguntou para a mãe, ignorando Isabela completamente. Complicada, Helena respondeu, lançando um olhar significativo na direção de Isabela. Vai demorar para ela se acostumar. Isabela baixou a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha. Estava claro que tanto Helena quanto Diego já tinham decidido que ela era inútil. Depois do almoço, Diego saiu para a cidade resolver alguns assuntos e levou Isabela junto. Ela pensou que fosse uma oportunidade de conversarem, de se conhecerem melhor, mas ele ficou calado durante todo o trajeto. Na cidade, Diego parou numa loja de ferramentas para comprar alguns materiais. Isabela ficou esperando na caminhonete quando viu duas senhoras se aproximando, curiosas. Você é a nova esposa do Diego? Uma delas perguntou, olhando Isabela de cima a baixo com cara de espanto. Sou, Isabela respondeu baixinho. As duas mulheres se entreolharam. Nossa, que interessante, a segunda disse, mas o tom deixava claro que não era um elogio. Vocês são muito diferentes, a primeira comentou. Diego é tão trabalhador, tão bonito, e você é... Ela não terminou a frase, mas Isabela entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. Mais uma vez estava sendo julgada pela aparência, sendo considerada inadequada para o marido. Desculpa, não queria ser mal educada, a segunda senhora disse, mas continuou olhando Isabela como se fosse um bicho estranho. É que a gente ficou surpresa quando soube do casamento. Diego voltou nesse momento e viu as duas mulheres conversando com Isabela. Percebeu pelo rosto dela que alguma coisa tinha acontecido. Dona Carmen, Dona Beatriz, ele cumprimentou friamente. Com licença. As senhoras se afastaram, mas Isabela ainda podia ouvir elas cochichando enquanto se afastavam. Coitado do Diego, uma delas disse. Que situação difícil. Durante o caminho de volta para a fazenda, Isabela não conseguiu segurar as lágrimas. Diego percebeu que ela estava chorando, mas não perguntou o motivo. Apenas dirigia em silêncio, como se ela não estivesse ali. Elas falaram alguma coisa para você? Ele perguntou finalmente, quando já estavam chegando na fazenda. Nada demais. Isabela mentiu, enxugando os olhos. Só comentaram sobre como somos diferentes. Diego não respondeu, mas Isabela viu os músculos da mandíbula dele se contraírem. Talvez ele também achasse que eram diferentes demais. Talvez também se envergonhasse de ter se casado com ela. Naquela noite, durante o jantar, Helena fez comentários sobre como Isabela precisava aprender a se virar sozinha. Não posso fazer tudo por ela, Helena disse para Diego, como se Isabela não estivesse presente.
Ela precisa contribuir de alguma forma. Eu estou tentando, Isabela disse, a voz saindo mais alta que pretendia. Sei que não sou boa em nada ainda, mas estou tentando aprender. Helena olhou para ela com surpresa. Era a primeira vez que Isabela falava com firmeza desde que chegou. Tentar não basta, Helena respondeu. Aqui a gente precisa de resultados. Mãe, Diego disse suavemente. Deixa ela se acostumar primeiro. Isabela olhou para ele surpresa. Era a primeira vez que ele defendia ela de alguma forma. Sentiu uma pontinha de esperança no peito. Diego, você sabe que a situação aqui não está fácil. Helena continuou. A fazenda dá trabalho. Eu estou ficando mais velha. E agora temos mais uma pessoa para sustentar. Isabela percebeu que estava sendo vista como um fardo, não como parte da família. Eu posso aprender, ela insistiu. Posso me tornar útil? Espero que sim, Helena disse. Mas o tom dela deixava claro que duvidava. Depois do jantar, Isabela ajudou a lavar a louça. Quebrou 2 xícaras no processo, o que irritou Helena ainda mais. Quando terminou, subiu para o quarto derrotada e exausta. Estava se trocando quando ouviu vozes vindo da sala. Helena e Diego conversando sobre ela. Não vai dar certo, Diego, ela ouviu Helena dizer. Essa menina foi criada para ser sustentada, não para trabalhar. Ela só precisa de tempo, Diego respondeu, mas a voz dele soava cansada. Tempo para quê? Para quebrar mais coisas? Para atrapalhar mais o serviço? Isabela sentou na cama, o coração apertado. Mesmo Diego, que tinha defendido ela durante o jantar, estava duvidando. Talvez Helena tivesse razão. Talvez ela realmente fosse inútil. Mãe, o acordo já foi feito, Diego disse. Isabela é minha esposa agora. Temos que dar um jeito de fazer funcionar. Acordo, Isabela repetiu baixinho. A palavra doeu mais que qualquer insulto. Era isso que ela era para Diego. Um acordo. Uma obrigação. Deitou na cama e puxou o cobertor por cima da cabeça. Chorou baixinho, tentando não fazer barulho. Sentia falta da mansão, da vida fácil, dos empregados que faziam tudo por ela. Mas mais que isso, sentia falta de ser querida por alguém. O pai nunca demonstrou amor verdadeiro por ela, mas pelo menos fornecia conforto e segurança. Ali na fazenda, não tinha nem isso. Era apenas um estorvo que Diego teve que aceitar para quitar uma dívida. Começou a se perguntar se não seria melhor fugir, voltar para a cidade, tentar recomeçar sozinha. Mas não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não conhecia ninguém que pudesse ajudar. Estava presa naquela situação, casada com um homem que não a queria, vivendo com uma sogra que a desprezava, numa vida para a qual não tinha preparo nenhum. Mas naquela noite, algo mudou dentro de Isabela. Uma pequena chama de determinação começou a brilhar no meio da tristeza. Se todo mundo achava que ela era inútil, ia provar que estavam errados. Se Diego a via apenas como um acordo, ia mostrar que podia ser muito mais que isso. Não sabia ainda como, mas ia encontrar um jeito de ganhar o lugar dela naquela família. Ia aprender tudo o que precisava aprender. Ia se tornar a esposa que Diego merecia. Ia conquistar o respeito de Helena. Ou pelo menos, ia tentar. Porque desistir significava aceitar que o pai tinha razão ao tratá-la como mercadoria. E Isabela estava começando a perceber que merecia mais que isso. Semanas se passaram numa rotina que Isabela começou a dominar devagar. Acordava antes do amanhecer. Preparava café sem queimar o pão. Ajudava Helena na horta sem derrubar os cestos. Pequenas vitórias que ninguém celebrava, mas que enchiam seu coração de uma satisfação estranha que nunca tinha experimentado na mansão. Diego continuava distante, mas Isabela notou mudanças sutis. Quando ela conseguia ordenhar as vacas sem derramar o leite, ele murmurava "está melhorando", quase inaudível. Quando preparava o almoço sem desastres, via um quase sorriso no canto da boca dele. Gestos mínimos que para Isabela valiam mais que todos os elogios vazios que recebia na sociedade. Helena também estava menos impaciente. "Você está aprendendo", admitiu numa tarde, depois que Isabela conseguiu cozinhar um ensopado perfeitamente temperado. "Ainda quebra algumas coisas, mas pelo menos não é todo dia."
Uma manhã, Helena precisou ir à cidade resolver assuntos bancários urgentes e deixou Isabela sozinha em casa pela primeira vez. Não mexe no fogão, ela advertiu antes de sair. E se der qualquer problema, vai chamar Diego no campo. Isabela acenou, mas por dentro sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Era a primeira vez que alguém confiava nela para cuidar da casa sozinha, mesmo que com ressalvas. Decidiu aproveitar a oportunidade para mostrar que podia ser confiável. Ia preparar o almoço favorito de Diego, costela com batatas e temperos especiais, que havia observado Helena fazer várias vezes. Cada movimento foi calculado, cada ingrediente medido com cuidado extremo. Queria que ele chegasse do campo suado e cansado e encontrasse a mesa posta, a comida quentinha, a casa organizada. Queria ver nos olhos dele algo além de resignação. Queria que ele se sentisse cuidado por alguém que realmente se importava. Mas o fogão a lenha era mais traiçoeiro do que parecia. Isabela se distraiu organizando a mesa com capricho, dobrando guardanapos e arrumando flores silvestres que colheu no jardim. Quando voltou para a cozinha, as chamas já lambiam a lateral da panela de ferro. O cheiro de queimado tomou conta do ambiente. Isabela correu desesperada, mas quando tentou puxar a panela, a gordura quente espirrou no seu braço. Gritou de dor e instintivamente jogou água na panela incendiada. Foi o pior erro que podia ter cometido. As chamas explodiram ainda mais altas, espalhando faíscas pela cozinha toda. O fogo começou a se espalhar para as cortinas, para os panos de prato, criando um inferno em questão de segundos. Isabela entrou em pânico. Gritava, chorava, tentava abafar as chamas com mais panos, mas só conseguia alimentar ainda mais o incêndio. A fumaça densa a fez tossir violentamente. Os olhos lacrimejavam, e ela não conseguia pensar direito. Diego apareceu correndo, atraído pela fumaça preta que saía da janela da cozinha. Sem hesitar, empurrou Isabela para longe do fogo e começou a jogar punhados de terra sobre as chamas, controlando o incêndio antes que se espalhasse para o resto da casa. "Você está bem?" Foi a primeira coisa que perguntou, ajoelhando ao lado dela e examinando os braços em busca de queimaduras sérias. Isabela desabou a chorar como criança. "Eu estraguei tudo. Queria fazer algo especial para você. Queria mostrar que estou aprendendo, que posso ser útil, mas só consigo causar problemas." Helena estava certa. "Eu sou um desastre." Diego olhou para ela e Isabela viu algo completamente diferente nos olhos dele. Não era raiva nem irritação como esperava. Era uma tristeza profunda, misturada com algo que parecia compreensão, compaixão. "Isabela, para de chorar e senta aqui." Ele disse com uma gentileza na voz que ela nunca tinha ouvido antes. Ela obedeceu, enxugando as lágrimas com as mãos trêmulas e sujas de fuligem. Diego puxou uma cadeira e sentou na frente dela, mais próximo do que jamais tinha ficado desde o casamento. "Preciso te contar uma coisa que vai explicar por que sou tão distante com você. Porque às vezes olho para você e fico triste." O coração de Isabela acelerou. "O quê?" Diego respirou fundo, como quem se prepara para abrir uma ferida antiga. "Antes de você chegar aqui, eu era noivo de uma moça chamada Valentina Santos." O nome caiu no silêncio da cozinha esfumaçada como uma bomba. Isabela sentiu o estômago revirar, uma sensação gelada descendo pela espinha. "Ela era tudo que você não é", Diego continuou, e cada palavra cortava como lâmina afiada. Delicada, experiente na lida da fazenda, conhecia cada planta da horta pelo nome científico, sabia cozinhar pratos que faziam os vizinhos atravessarem a cidade inteira só para pedir receita. Isabela baixou a cabeça, sentindo-se mais inadequada do que nunca. Competir com uma mulher viva já era difícil. Competir com uma memória idealizada parecia impossível. "Valentina e eu crescemos juntos na região. Ela morava na fazenda vizinha. Nossas famílias sempre souberam que um dia nos casaríamos. Estava escrito nas estrelas, como dizem. Era perfeito. Ela era perfeita." A voz de Diego ficou embargada e Isabela viu lágrimas se formando nos olhos dele. "O que aconteceu com ela?" Isabela perguntou baixinho, embora soubesse que não ia gostar da resposta. "Morreu num acidente. Voltava da cidade depois de comprar o vestido de noiva quando uma ponte cedeu durante uma chuva forte.
O carro dela despencou no rio. Encontraram o corpo dela 3 dias depois, ainda segurando a caixa com o vestido que nunca chegou a usar. A dor na voz de Diego era tão intensa que Isabela sentiu vontade de abraçá-lo, de consolá-lo de alguma forma, mas não ousou se mover, paralisada pela intensidade da revelação. Depois que perdi Valentina, desmoronei completamente. Parei de cuidar da fazenda direito, os funcionários foram embora, contraí dívidas tentando afogar a tristeza em investimentos malucos que prometiam fortuna rápida. Foi quando seu pai apareceu com a proposta de casamento. Isabela entendeu tudo naquele momento. A distância, a frieza, os olhares vazios. Você me vê e lembra que ela não está mais aqui. Não, Diego balançou a cabeça. Eu vejo você e lembro que a vida continua, mesmo quando a gente não quer que continue. E isso dói mais que qualquer saudade, mais que qualquer memória, porque significa aceitar que tenho que seguir em frente. Os dois ficaram em silêncio por um tempo que pareceu eterno, o peso da revelação pairando entre eles como fumaça. Isabela processava o fato de que não estava competindo apenas com suas próprias inseguranças e limitações. Estava competindo com a memória perfeita de uma mulher morta. Diego, ela disse finalmente, a voz saindo mais firme que esperava. Eu sei que nunca vou ser ela. Sei que sou desajeitada, inexperiente, que causei mais problemas que soluções desde que cheguei aqui. Mas posso aprender, posso melhorar, posso ser alguém que vale a pena conhecer. Ele olhou para ela com uma expressão que Isabela não conseguiu decifrar completamente. Havia surpresa ali e talvez um pouco de admiração pela coragem dela. Por que você faz isso consigo mesma? Ele perguntou. Faz o quê? Se diminui dessa forma. Aceita ser tratada como menos importante que uma pessoa que nem está mais aqui para se defender. A pergunta pegou Isabela completamente desprevenida. Ninguém nunca tinha perguntado isso para ela. Porque sempre fui menos importante. Para meu pai, para a sociedade, para todos os homens que me rejeitaram antes de me conhecerem direito. E para você mesma. Você acha que vale menos que os outros? Isabela ficou muda. Nunca tinha parado para pensar nisso de verdade. Sempre aceitou que os outros definissem seu valor. Nunca se questionou sobre o que ela mesma pensava a respeito de si. Não sei, ela admitiu. E a honestidade da resposta a surpreendeu. Diego se levantou devagar e estendeu a mão para ela. Vem, vou te ensinar a acender o fogão direito. E Isabela, obrigado por tentar fazer meu prato favorito. Faz tempo que ninguém se preocupa em me agradar. Pela primeira vez desde que chegou na fazenda, Isabela sorriu de verdade. Não um sorriso educado ou forçado, mas um sorriso que vinha do fundo do coração. Era um pequeno passo, mas era um começo real. Diego ainda amava Valentina. Isso não ia mudar nunca. A memória dela sempre estaria ali, perfeita e intocável. Mas talvez houvesse espaço no coração ferido dele para aprender a gostar de Isabela também. Para construir algo novo sobre os escombros do passado. Enquanto ele ensinava pacientemente o jeito certo de regular as chamas, Isabela percebeu que suas mãos não tremiam mais. Estava começando a encontrar seu lugar naquela casa, naquela vida, naquele coração machucado que talvez pudesse aprender a amar novamente. A memória de Valentina sempre estaria ali. Mas Isabela estava viva, presente, disposta a lutar. E isso tinha que valer alguma coisa. Semanas se passaram desde a revelação sobre Valentina. Isabela não sabia se deveria se sentir aliviada por finalmente entender a distância de Diego ou mais desesperançosa sabendo que competia com a memória idealizada de uma mulher morta. Mas algo sutil mudou entre eles depois daquela conversa na cozinha esfumaçada. Diego começou a reparar nos pequenos esforços dela. Quando Isabela conseguiu fazer um pão sem queimar as bordas, ele disse, ficou bom, enquanto passava manteiga na fatia ainda quente. Quando ela aprendeu a ordenhar as vacas sem derrubar o balde, ele assentiu aprovando e até ensinou alguns truques para deixar os animais mais calmos. Helena também começou a demonstrar menos impaciência. Você está melhorando mesmo, ela admitiu numa tarde, depois que Isabela conseguiu cuidar da horta inteira sozinha, arrancando apenas as ervas daninhas e deixando os legumes intactos. No começo achei que não ia dar em nada.
Mas você está se esforçando de verdade. O comentário de Helena aqueceu o coração de Isabela mais do que qualquer elogio rebuscado que recebia nos salões da alta sociedade. Era reconhecimento honesto, conquistado com trabalho duro e dedicação genuína. Uma noite de tempestade violenta mudou tudo entre Isabela e Diego. O vento derrubou várias árvores grandes que bloquearam completamente a estrada principal, deixando Helena presa na cidade onde tinha ido resolver questões bancárias. Isabela e Diego ficaram sozinhos na casa pela primeira vez desde o casamento. O silêncio entre eles era diferente naquela noite. Não pesado como antes, mas carregado de uma expectativa estranha que nenhum dos dois sabia como interpretar. "Posso te fazer uma pergunta?" Isabela disse enquanto preparavam o jantar juntos pela primeira vez, sem Helena comandando cada movimento. "Pode", Diego respondeu, cortando cebolas com movimentos precisos. Isabela respirou fundo, juntando coragem. "Por que você realmente aceitou se casar comigo? Não pode ter sido só por causa da dívida. Você podia ter arranjado o dinheiro de outras formas." Diego parou de descascar batatas e olhou para ela. Por um momento, Isabela pensou que ele fosse se fechar novamente, voltar àquela distância segura que mantinha desde o primeiro dia. "Porque quando olhei nos seus olhos naquele primeiro dia, vi a mesma dor que eu carregava. Achei que duas pessoas completamente destroçadas podiam pelo menos se entender." "E podem?" Diego ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando as palavras. "Talvez possam. Talvez seja mais fácil curar feridas quando você não precisa explicar por que elas existem." Enquanto a chuva batia com força no telhado de telhas e os trovões ecoavam pelos campos, eles conversaram até mais tarde do que jamais tinham conversado. Isabela contou sobre a pressão constante do pai para se encaixar em padrões impossíveis, sobre se sentir inadequada desde criança. Diego falou sobre os pesadelos com Valentina, sobre como a fazenda era simultaneamente seu refúgio e sua prisão emocional. "Diego", Isabela disse quando o relógio da sala bateu meia-noite, "você não precisa me amar. Sei que esse sentimento já tem dona e ela merece ser honrada. Mas você poderia pelo menos me aceitar como sou?" Diego ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Isabela viu a luta interna nos olhos dele, a batalha entre o passado que não queria soltar e o presente que batia à porta. "Isabela, eu..." Ela se aproximou devagar, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Sei que não sou ela. Nunca vou ser delicada como ela era. Nunca vou ter a graciosidade natural dela. Nunca vou ocupar o lugar dela no seu coração. Mas posso ser eu mesma. E talvez, só talvez, isso seja suficiente para começarmos algo novo." Diego olhou nos olhos dela, e Isabela viu o momento exato em que algo mudou. Foi como se uma barreira invisível tivesse se dissolvido entre eles. Ele parou de ver a sombra de Valentina refletida nela e começou a ver Isabela de verdade, realmente ver. "Você tem certeza disso?" ele perguntou, a voz saindo mais rouca. "Porque eu ainda sinto falta dela todos os dias. Ainda acordo às vezes esperando encontrá-la na cozinha fazendo café. Ainda guardo a camisa que ela estava costurando para mim." Isabela sentiu lágrimas se formarem nos olhos, mas não de tristeza. Era uma emoção estranha, misturada. "Diego, eu não estou pedindo para você esquecer ela. Estou pedindo para você me deixar existir ao lado dessa memória. Para me deixar construir um cantinho pequeno no seu coração, mesmo sabendo que o apartamento principal sempre será dela." As palavras saíram com uma honestidade brutal que surpreendeu os dois. Diego ficou parado por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Depois, devagar, estendeu a mão e tocou o rosto dela. "Isabela, você é mais forte do que imagina, e mais generosa do que merece ser." Ela segurou a mão dele contra seu rosto. "Então você me aceita?" Em vez de responder com palavras, Diego se inclinou e beijou ela. Foi um beijo hesitante no começo, assustado, como se ele estivesse testando se era real, se não ia desaparecer como um sonho. Mas quando Isabela correspondeu, colocando as mãos ao redor do pescoço dele, o beijo se tornou mais profundo, mais verdadeiro. Era o primeiro momento de conexão genuína entre eles. Não o cumprimento formal do casamento arranjado, não a educação forçada dos primeiros dias. Era o reconhecimento mútuo de duas almas feridas que tinham encontrado consolo uma na outra. Quando se separaram,
Ficaram ali parados, testas encostadas, respirações descompassadas. O barulho da chuva parecia mais suave agora, menos violento, como se a tempestade lá fora tivesse acalmado junto com a tempestade dentro de seus corações. Isso significa que podemos tentar de verdade? Isabela perguntou baixinho. Diego assentiu, um sorriso pequeno mas sincero aparecendo no rosto dele pela primeira vez, desde que ela chegara na fazenda. Significa que podemos tentar construir algo nosso, algo que não seja sombra do passado, nem imposição de terceiros. Isabela sorriu também, sentindo uma leveza no peito que não experimentava há anos. Não era o final de todos os problemas. Sabia disso. Ainda haveria dias difíceis, momentos de insegurança, a presença constante da memória de Valentina. Mas era um começo verdadeiro. E às vezes, um começo verdadeiro é tudo que duas pessoas machucadas precisam para descobrir que podem ser felizes de novo. Naquela noite, dormiram separados como sempre. Mas pela primeira vez desde o casamento, ambos dormiram em paz. Isabela sonhou com campos floridos, e Diego sonhou com um futuro que não era apenas repetição do passado. Do lado de fora, a tempestade tinha passado, deixando o ar limpo e cheio de possibilidades. A felicidade de Isabela e Diego durou exatamente 3 dias. 3 dias de sorrisos tímidos no café da manhã, de mãos que se tocavam ao passar o sal, de olhares que significavam mais que 1000 palavras. 3 dias de uma paz que Isabela nunca tinha experimentado na vida. Até que uma carruagem dourada parou na frente da casa simples, contrastando com a paisagem rural como uma joia caída na terra. Isabela estava ajudando Helena a estender roupas no varal, quando ouviu o barulho das rodas na estrada de pedras. Seu sangue gelou quando reconheceu o brasão da família Montclair gravado na porta da carruagem. O conde Reginaldo tinha vindo pessoalmente até a fazenda. Isabela, Helena disse preocupada. Quem é? Meu pai, ela respondeu, a voz saindo como um sussurro assombrado. Diego apareceu correndo do campo, atraído pelo barulho incomum. Parou ao lado de Isabela, instintivamente colocando a mão nas costas dela, quando viu a expressão de terror no rosto da esposa. O conde desceu da carruagem vestindo suas melhores roupas, como se estivesse indo a um evento social importante. Olhou ao redor da fazenda com uma expressão de nojo mal disfarçado, avaliando cada detalhe com olhos críticos. Vim verificar como está minha filha, ele disse, mas o tom era de alguém que vinha inspecionar uma propriedade, não visitar família. Isabela desceu os degraus da varanda com pernas trêmulas. O pai observou minuciosamente sua aparência. As mãos calejadas pelo trabalho, as roupas simples mas limpas, os cabelos presos de forma prática em vez do penteado elaborado que usava na mansão. Que transformação deplorável, ele murmurou, fazendo questão de que todos ouvissem. Isabela, vá arrumar suas coisas. Você volta para casa hoje mesmo. Como assim, papai? Ela perguntou genuinamente confusa. O conde sorriu com aquela frieza que ela conhecia tão bem. Marcos mudou de ideia sobre o casamento. Depois de pensar melhor, decidiu que quer se casar com você, afinal. O mundo de Isabela parou de girar por alguns segundos. Marcos, o homem que a rejeitou publicamente, que disse para a mãe dele que não se casaria com alguém como ela, agora queria ela de volta? Mas pai, eu sou casada. Casei com Diego. Um casamento que pode ser facilmente anulado, o conde disse com desdém, virando-se para Diego. Diego Herrera, nosso acordo está oficialmente cancelado. A dívida que você tinha comigo voltou a valer integralmente, com juros acumulados. Diego ficou visivelmente pálido. Senhor conde, isso não estava nas condições do nosso acordo original. Mudei de ideia. As circunstâncias mudaram. Isabela vai voltar para seu lugar de direito na sociedade. Isabela sentiu uma raiva crescendo no peito, uma indignação que nunca tinha experimentado antes. E se eu não quiser ir? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. O conde soltou uma gargalhada cruel. Não querer? Isabela, olha onde você está. Olha o que se tornou. Acha realmente que essa vida de camponesa é melhor que tudo que posso oferecer? Isabela olhou ao redor lentamente. Viu a casa simples onde tinha aprendido a ser útil pela primeira vez na vida. Viu Helena, que tinha se tornado mais mãe para ela que qualquer governanta paga.
Viu Diego, que tinha começado a olhar para ela com carinho genuíno, não com interesse financeiro. Viu a vida que estava construindo com as próprias mãos, cheia de propósito e significado. Sim, ela disse, a voz saindo mais forte que jamais tinha saído. Eu acho. A fúria do conde explodiu como vulcão. Você enlouqueceu completamente. Prefere viver como uma camponesa qualquer a voltar para a posição social que nossa família construiu durante gerações? Prefiro viver onde sou respeitada pelo que sou, não julgada pelo que não consigo ser. Prefiro trabalhar honestamente a ser tratada como mercadoria. Diego se aproximou dela, colocando a mão protetora no ombro de Isabela. Ela fica se quiser ficar. Isabela é livre para fazer suas próprias escolhas. E você vai sustentar essa decisão romântica como? O conde zombou, olhando Diego de cima a baixo. Com que dinheiro? A dívida que você tem comigo pode quebrar esta fazenda e deixar vocês na miséria absoluta. Foi naquele momento que Isabela entendeu a verdadeira dimensão da armadilha que o pai havia criado. Ele não tinha vindo buscá-la por amor paternal ou preocupação genuína. Tinha vindo porque Marcos só tinha aceitado se casar com ela sob uma condição específica, que ela voltasse humilhada, domesticada pela vida dura na fazenda. Você me usou, ela disse, a voz tremendo de uma raiva que nunca tinha sentido. Me entregou para Diego não por causa da dívida, mas para me transformar na esposa submissa e obediente que Marcos sempre quis. O conde sorriu com frieza calculada. E funcionou perfeitamente. Você aprendeu seu lugar, desenvolveu humildade, ganhou senso de responsabilidade. Marcos ficou impressionado quando contei sobre sua transformação. Isabela sentiu náusea. Você planejou tudo isso desde o início. O casamento cancelado, a humilhação pública, me entregar como pagamento, tudo para me quebrar. Para te educar, Isabela. Para te ensinar que mulheres como você não podem ter luxo de escolher. Podem apenas aceitar o que lhes é oferecido com gratidão. Diego deu um passo à frente, colocando-se entre Isabela e o conde. O senhor está falando da minha esposa, e ela não vai a lugar nenhum contra a vontade dela. O conde riu mais uma vez. Sua esposa? Diego, você realmente acha que pode competir com a riqueza da família Rosenberg? Sem o perdão da dívida, esta fazenda será confiscada em questão de meses. Vocês vão perder tudo. Isabela olhou para Diego e viu a luta interna nos olhos dele. Sabia que ele estava calculando as possibilidades, pensando nos funcionários que dependiam da fazenda, na mãe que precisava de cuidados médicos, no legado do pai que podia se perder. Diego, ela disse suavemente, não se preocupe comigo. Faça o que precisa fazer para salvar sua propriedade. Mas em vez de aceitar a saída que ela oferecia, Diego segurou a mão dela com firmeza. Isabela, você quer ficar aqui? Quer continuar sendo minha esposa, mesmo sabendo que podemos perder tudo? Ela olhou nos olhos dele e viu algo que nunca tinha visto em nenhum homem antes. Alguém disposto a sacrificar tudo por ela. Não pela sua fortuna, não pela sua posição social, mas por ela mesma. Quero, ela respondeu sem hesitar. Esta é minha casa agora. Esta é minha família. O conde ficou roxo de raiva. Então se preparem para ver tudo que construíram ser destruído. Sem o dinheiro da família Rosenberg, vocês não vão conseguir pagar nem os impostos da terra. Isabela se virou para o pai, e pela primeira vez na vida, foi ela quem olhou com desprezo. Pai, durante anos o senhor me disse que eu não prestava para nada, que era um fardo para a família. Agora descubro que eu era boa o suficiente para ser usada como peça num jogo de manipulação. Que eu era valiosa o suficiente para Marcos me querer, contanto que eu viesse quebrada e humilhada. Ela soltou a mão de Diego e deu um passo em direção ao conde. Bem, eu não estou quebrada. Estou inteira pela primeira vez na vida. E não vou trocar essa integridade por toda a riqueza do mundo. Isabela, o conde tentou uma última cartada. Pense no que está fazendo. Está jogando fora uma vida de conforto por quê? Por um fazendeiro que só se casou com você para quitar dívidas? Isabela sorriu, e foi um sorriso de pura certeza. Não, pai. Estou escolhendo uma vida onde meu valor não se mede pela conta bancária ou pela aprovação alheia. Estou escolhendo ser amada pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Segurou novamente a mão de Diego,
entrelaçando os dedos com firmeza. Se vamos perder tudo, vamos perder juntos. E se vamos reconstruir tudo, também vamos fazer juntos. O conde subiu na carruagem derrotado, mas não sem lançar uma última ameaça. Vocês vão se arrepender dessa decisão. Quando estiverem passando fome, lembrem-se de que tiveram uma chance de voltar para casa. Enquanto a carruagem se afastava numa nuvem de poeira, Isabela apoiou a cabeça no peito de Diego. Sabia que tempos difíceis viriam, que a luta para manter a fazenda seria brutal. Mas pela primeira vez na vida, estava lutando por algo que realmente queria. E isso fazia toda a diferença do mundo. Os dias que se seguiram à partida do conde Reginaldo foram os mais difíceis que Isabela jamais enfrentara. A ameaça da dívida pairava sobre a fazenda como nuvem de tempestade, e todos sentiam o peso da situação. Helena, que havia retornado da cidade no dia seguinte, encontrou a casa mergulhada em tensão. Quando Diego contou sobre a visita do conde e a decisão de Isabela de ficar, Helena surpreendeu a todos com sua reação. "Então nossa família está completa agora de verdade", ela disse, abraçando Isabela pela primeira vez desde que se conheceram. "Se você escolheu ficar mesmo sabendo que podemos perder tudo, é porque realmente pertence aqui." Isabela sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Finalmente tinha uma mãe que a aceitava incondicionalmente. "Mas Helena", Diego disse preocupado, "vocês não entendem a gravidade da situação. A dívida com o conde é de 50 mil reais. Com os juros acumulados, já passou de 80 mil. Não temos como pagar." Isabela engoliu em seco. Era uma quantia astronômica para quem vivia da agricultura de subsistência. "Como contraiu uma dívida tão alta?" Isabela perguntou. Diego baixou a cabeça envergonhado. "Depois que perdi Valentina, tomei decisões desesperadas. Investi tudo numa plantação de café que prometia lucros enormes. Peguei empréstimos com seu pai para comprar mudas caras, equipamentos importados, contratar especialistas. Quando as plantas morreram por causa de uma praga, perdi tudo." Helena segurou a mão do filho. "Você estava sofrendo, meu menino. Pessoas que sofrem fazem escolhas que não fariam em situações normais. Mas agora vocês duas vão pagar pelo meu erro", Diego disse, a voz carregada de culpa. Isabela se aproximou e segurou o rosto dele entre as mãos. "Não somos vítimas das suas escolhas, Diego. Somos parceiras na sua vida. E parceiros enfrentam problemas juntos." Durante a semana seguinte, os três trabalharam como nunca antes. Isabela acordava antes do amanhecer para cuidar dos animais. Helena assumiu sozinha toda a administração da casa. E Diego passou dias inteiros no campo tentando otimizar a produção atual. Mas a pressão estava cobrando seu preço. Isabela, que havia ganhado confiança nas últimas semanas, começou a duvidar de si mesma novamente. E se sua decisão de ficar arruinasse a vida de pessoas que tanto amava? Uma noite, enquanto Diego dormia exausto, Isabela saiu para caminhar pela propriedade. As estrelas brilhavam intensas no céu limpo e ela tentava encontrar respostas no silêncio da madrugada. "Não consegue dormir também?" Helena apareceu ao lado dela, trazendo 2 xícaras de chá quente. "Estou pensando se fiz a escolha certa", Isabela admitiu. "Talvez devesse ter voltado com meu pai. Pelo menos vocês não perderiam tudo." Helena olhou para ela com uma expressão séria. "Isabela, posso te contar uma coisa sobre escolhas?" Isabela assentiu. "Quando era jovem como você, me apaixonei por um homem que minha família detestava. Ele era pobre, trabalhava na construção civil, não tinha futuro garantido. Meus pais queriam me casar com um comerciante rico da cidade." Isabela se surpreendeu. Helena nunca falara sobre seu passado. "Escolhi o amor. Casei com o homem que amava, que era pai do Diego. Passamos por dificuldades terríveis nos primeiros anos. Houve épocas que não tínhamos o que comer, que dormíamos no frio porque não podíamos comprar lenha. E se arrependeu?" Helena sorriu. "Nem um dia sequer, porque cada dificuldade que enfrentamos juntos nos tornou mais fortes. Cada problema que resolvemos lado a lado nos ensinou que podíamos superar qualquer coisa." Ela colocou a mão no ombro de Isabela. "Riqueza você pode perder da noite para o dia, mas quando encontra alguém que ama você de verdade, isso ninguém pode tirar. Como sabiam que iam conseguir?"
Não sabíamos. Apenas confiamos que o amor verdadeiro encontra um jeito. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma determinação renovada. Se iam lutar para salvar a fazenda, ela ia dar tudo de si. Começou a estudar os livros de contabilidade da propriedade, tentando entender exatamente como funcionavam as finanças. Descobriu que Diego era muito melhor agricultor que administrador, e que havia várias possibilidades de otimização que ele não tinha explorado. Diego, ela disse durante o almoço, e se diversificarmos a produção? Em vez de apostar tudo numa cultura só, podemos plantar várias coisas menores que dão retorno mais rápido. Como assim? Verduras orgânicas, por exemplo. Na cidade, as pessoas pagam caro por alimentos saudáveis. Podemos vender direto no mercado sem intermediários. Diego olhou para ela surpreso. Você entende disso? Estou aprendendo. Helena me ensinou que mulheres da fazenda precisam entender de tudo um pouco. Helena sorriu orgulhosa. Essa menina tem cabeça boa para negócios. Passaram os dias seguintes planejando a diversificação. Isabela descobriu que tinha talento natural para organização e vendas. Criou planilhas detalhadas, calculou custos, pesquisou preços de mercado. 2 semanas depois da visita do conde, chegaram notícias que mudaram tudo. Um advogado bateu na porta da fazenda numa manhã chuvosa. Isabela atendeu, o coração disparado, achando que vinha cobrar a dívida. Senhora Herrera, sou o Dr. Martinez. Represento um grupo de investidores interessados na região. Como posso ajudá-lo? Estamos comprando terras para um projeto de desenvolvimento sustentável. Gostaríamos de fazer uma oferta pela fazenda de vocês. Isabela chamou Diego e os 3 se reuniram na sala. Quanto estão oferecendo? Diego perguntou diretamente. R$120 mil. À vista. Era quase o dobro do que deviam ao conde. Isabela sentiu o coração acelerar. Podem nos dar um tempo para pensar? Diego pediu. Claro, mas não muito. Temos outras propriedades em vista. Depois que o advogado saiu, os 3 ficaram em silêncio por um longo tempo. Com esse dinheiro podíamos recomeçar em qualquer lugar, Helena disse. Podíamos comprar uma terra menor, sem dívidas. Diego concordou. Isabela olhou pela janela para os campos que havia aprendido a amar. Ou podíamos ficar e lutar pelo que é nosso. Isabela, Diego disse suavemente, não precisamos provar nada para ninguém. Se vender é o mais sensato. Não quero ser sensata, ela interrompeu. Quero ser corajosa. Meu pai sempre disse que eu não prestava para nada. Quero provar que ele estava errado construindo alguma coisa com minhas próprias mãos aqui. Diego olhou para ela com admiração. Tem certeza? Tenho. Mas só se vocês toparem enfrentar isso comigo. Helena se levantou e foi até a janela. Esta fazenda foi onde criei meu filho, onde meu marido construiu seus sonhos. Não vou desistir dela sem lutar. Diego abraçou as 2 mulheres. Então vamos mostrar para o conde Reginaldo que subestimou a família Herrera. A decisão estava tomada. Recusaram a oferta do investidor e se prepararam para a batalha de suas vidas. Isabela escreveu cartas para antigos contatos da alta sociedade, oferecendo produtos orgânicos exclusivos. Helena mobilizou as redes de vizinhos rurais para formar uma cooperativa de vendas. Diego trabalhou dia e noite para preparar as novas plantações. 1 mês depois da visita do conde, receberam a primeira grande encomenda. Um restaurante sofisticado da capital queria verduras orgânicas frescas semanalmente pelo valor de R$5 mil mensais. Isabela gritou de alegria quando fechou o contrato por telefone. Diego a pegou no colo e girou na cozinha enquanto Helena batia palmas. Conseguimos, Isabela disse rindo e chorando ao mesmo tempo. Ainda é só o começo, Diego disse. Mas é um bom começo. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Diego e Isabela dormiram no mesmo quarto. Não como estranhos cumprindo um acordo, mas como marido e mulher que escolheram construir uma vida juntos. Enquanto Isabela adormecia nos braços de Diego, pensou na menina insegura que havia chegado naquela fazenda meses atrás. Aquela menina não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher forte, capaz, amada. O conde Reginaldo havia tentado usar ela como peça num jogo de manipulação, mas Isabela havia se tornado a jogadora principal da própria vida. E estava ganhando. 1 ano se passou desde que Isabela escolheu ficar na fazenda.
12 meses de trabalho árduo, conquistas pequenas e vitórias que pareciam impossíveis quando tudo começou. A diversificação agrícola havia funcionado além das expectativas mais otimistas. O que começou com um contrato de R$ 5.000 mensais se transformou numa rede de fornecimento que atendia 15 restaurantes da capital. Isabela havia se tornado a gerente comercial da operação, negociando contratos e gerenciando entregas com uma competência que surpreendeu até mesmo ela. Helena se orgulhava da nora todos os dias. Quem diria que a menina assustada que chegou aqui ia virar nossa salvadora? Ela comentava com as vizinhas, que agora tratavam Isabela com respeito genuíno. Diego observava a transformação da esposa com admiração crescente. A mulher insegura que conhecera havia se tornado uma líder natural, respeitada por funcionários e clientes. Mais importante ainda, ela havia encontrado sua própria identidade, longe das sombras da mansão paterna. Numa manhã ensolarada, Isabela estava conferindo a planilha de vendas quando Helena entrou na cozinha com uma carta nas mãos. "Chegou correspondência para você", Helena disse, entregando o envelope lacrado com o brasão da família Montclair. Isabela sentiu o estômago revirar. Havia meses que não tinha notícias do pai. Abriu a carta com mãos trêmulas e leu em silêncio. "O que diz?" Diego perguntou, percebendo a mudança na expressão dela. "Meu pai quer me ver. Diz que tem uma proposta importante." Helena franziu a testa. "Depois de um ano? O que será que ele quer agora?" "Só há uma forma de descobrir", Isabela disse, guardando a carta. "Vou até lá." Diego se levantou imediatamente. "Eu vou com você." "Não precisa." "Preciso sim. Somos parceiros, lembra? Enfrentamos tudo juntos." 2 dias depois, Isabela e Diego estavam no salão principal da mansão Montclair. O luxo do lugar parecia ainda mais exagerado depois de um ano vivendo com simplicidade. Isabela percebeu que não sentia mais inveja daquele ambiente. Sentia pena de quem precisava de tanto brilho artificial para se sentir importante. O conde Reginaldo entrou no salão visivelmente envelhecido. Os cabelos estavam mais grisalhos, as rugas mais profundas, os ombros ligeiramente curvados. "Isabela", ele disse, parando na frente dela. "Você está diferente." Era verdade. Isabela havia emagrecido naturalmente com o trabalho físico, mas mais que isso, carregava uma confiança que nunca teve antes. Vestia roupas simples, mas limpas. Tinha as mãos calejadas, mas orgulhosas do trabalho que faziam. "Estou bem, pai. Melhor do que jamais estive." O conde olhou para Diego com respeito relutante. "Ouvi dizer que conseguiram salvar a fazenda." "Conseguimos", Diego confirmou. "Sua filha foi fundamental para isso. Foi por isso que pedi para virem aqui." O conde continuou. "Recebi informações sobre o sucesso do empreendimento de vocês. Impressionante." Isabela cruzou os braços. "E daí? Quero fazer uma proposta de sociedade. Posso investir na expansão do negócio, ajudar vocês a crescerem ainda mais." A oferta pegou Isabela de surpresa. "Por quê?" O conde hesitou antes de responder. Porque talvez eu tenha me enganado sobre você." "Se enganado como?" "Pensei que você fosse fraca. Pensei que precisasse ser moldada, controlada, dirigida. Mas você provou que tem mais força que eu imaginava." Isabela sentiu uma mistura de raiva e tristeza. "Pai, eu sempre tive essa força. O senhor que nunca me deu chance de mostrar. Talvez. Por isso quero compensar agora." Diego se aproximou de Isabela. "O que você acha?" Isabela olhou ao redor do salão onde havia sido humilhada tantas vezes. Pensou na menina insegura que costumava ser, sempre buscando a aprovação paterna que nunca vinha. "Pai", ela disse finalmente, "agradeço a oferta, mas não preciso mais da sua aprovação ou do seu dinheiro." "Isabela, deixe eu terminar", ela interrompeu com firmeza. "Durante anos, o senhor me fez acreditar que eu não valia nada, que era um fardo, uma decepção. Hoje eu sei que isso nunca foi verdade." O conde baixou a cabeça. "Construí uma vida que me orgulha, com pessoas que me amam de verdade. Não vou colocar isso em risco por uma sociedade com alguém que só me valoriza agora que sou lucrativa. Mas Isabela, pense nas possibilidades." "Estou pensando. E escolho minha liberdade." Isabela se virou para sair, mas parou na porta. "Pai,
Quando eu era criança, sonhava em ter sua aprovação. Hoje entendo que a única aprovação que importa é a minha própria. Ela segurou a mão de Diego. Vamos para casa. Durante a viagem de volta, Diego olhava para Isabela com admiração. Você foi incrível ali. Não sei se eu teria tido coragem de recusar uma oferta dessas. Não foi coragem, Isabela respondeu. Foi clareza. Finalmente entendi meu próprio valor. Quando chegaram à fazenda, encontraram Helena preparando uma festa surpresa. Havia vizinhos, funcionários, clientes, todos reunidos para comemorar o primeiro aniversário da nova Isabela, como Helena gostava de dizer. Surpresa! Todo mundo gritou quando eles entraram. Isabela começou a chorar de emoção. Olhou ao redor e viu rostos que a respeitavam, pessoas que torciam por ela, uma família que a amava incondicionalmente. Vocês não precisavam, ela começou. Precisávamos sim, Helena interrompeu. Você merece ser celebrada. Transformou nossa fazenda, nossa família, nossas vidas. Durante a festa, Isabela recebeu homenagens emocionantes. Os funcionários agradeceram pelas melhorias nas condições de trabalho. Os vizinhos reconheceram como ela havia elevado toda a região com as parcerias comerciais. Os clientes enviaram cartas elogiando a qualidade dos produtos. Quando a festa estava terminando e os convidados se despedindo, Diego puxou Isabela para uma caminhada pelos campos iluminados pela lua cheia. Tem algo que preciso te falar, ele disse parando perto do lago onde costumavam pescar. Isabela sentiu o coração acelerar. O quê? Diego se ajoelhou e tirou do bolso um anel simples, feito com ouro da região. Isabela Herrera, quer se casar comigo de verdade desta vez? Ela olhou confusa. Mas nós já somos casados. Não, Diego sorriu. Fomos forçados a nos casar por conveniência. Agora quero me casar por amor. Quero uma cerimônia onde eu diga sim porque escolho você, não porque preciso de você. Isabela desabou a chorar. Sim, claro que sim. Diego colocou o anel no dedo dela e a beijou sob as estrelas. Era o mesmo céu que ela contemplava na primeira noite na fazenda, quando se sentia perdida e sozinha. Agora estava exatamente onde pertencia. 6 meses depois, realizaram a cerimônia dos sonhos no próprio campo onde se apaixonaram. Helena chorou de orgulho vendo o filho genuinamente feliz. Os vizinhos celebraram o casal que havia se tornado exemplo de superação na região. Durante a festa, Isabela recebeu uma carta inesperada. Era de Marcos, o homem que havia a rejeitado no início de tudo. Isabela, soube do seu sucesso e gostaria de me desculpar pelo comportamento do passado. Você se tornou uma mulher admirável. Tenho certeza de que seria uma honra conhecê-la melhor agora. Isabela mostrou a carta para Diego, que riu alto. O que vai responder? Nada, Isabela disse, rasgando a carta. Pessoas que só me valorizam depois que provei meu valor não merecem minha atenção. 2 anos depois do casamento verdadeiro, Isabela e Diego receberam uma visita inesperada. O conde Reginaldo apareceu na fazenda, mais humilde que nunca. Vim pedir desculpas, ele disse simplesmente. E conhecer meu neto. Isabela olhou para o bebê nos braços, fruto do amor verdadeiro que construíra com Diego. O menino tinha os olhos da mãe e o sorriso do pai. Pai, ela disse suavemente, você pode conhecer Gabriel, mas precisa entender que ele será criado com valores diferentes dos que o Senhor me ensinou. Que valores? Que o valor de uma pessoa não se mede pela conta bancária. Que trabalho honesto é mais nobre que privilégio herdado. Que amor verdadeiro vale mais que conveniência social. O conde assentiu, lágrimas nos olhos. Posso aprender esses valores também? Isabela olhou para Diego, que assentiu encorajador. Pode tentar, pai, mas vai ter que começar do zero. Naquela tarde, o conde Reginaldo brincou com o neto no chão da sala simples, sem se importar que o terno caro ficasse sujo. Pela primeira vez em décadas, estava genuinamente feliz. Isabela observava a cena da janela da cozinha, Diego abraçado por trás dela. Acha que ele vai conseguir mudar? Ela perguntou. Se você conseguiu se transformar completamente, qualquer um pode. Diego respondeu, beijando o pescoço dela. Isabela sorriu. Havia começado como uma nobre obesa, entregue a um fazendeiro como punição. Terminara como uma mulher realizada,
empresária de sucesso, esposa amada, mãe dedicada. A jornada havia sido dolorosa, mas necessária, porque às vezes precisamos perder tudo o que achamos que somos para descobrir quem realmente podemos ser. E Isabela havia descoberto que podia ser muito mais do que qualquer um imaginava, inclusive ela mesma.